Bom dia, meus amados irmãos e irmãs que se dispuseram a assistir mais uma lição da série Lições da Bíblia Sagrada. Hoje, a lição de número 8. Já quase terminando esse trimestre e também este ano, né? Esse último trimestre de 2013. A lição de hoje vai trabalhar com um tema muito importante para o nosso crescimento e elevo espiritual. Cristo, nosso sacerdote. Gostaria de convidá-los para uma prece. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprofundarmos no conhecimento da Tua Santa Palavra. Encha-nos do Teu Santo Espírito, do conhecimento do Teu Reino, para que possamos não só compreender, mas ter condições de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor as compreensões, as boas novas da Tua Palavra. Te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Na realidade, essa ordem, existe uma composição bíblica que antes dele se tornar sumo sacerdote, ele se tornou sacerdote. E antes de se tornar sacerdote, ele se tornou cordeiro. Foram 3 obras distintas e maravilhosas e explicáveis na Bíblia Sagrada, apenas inexplicável o amor de Deus para tamanho feito de dar o seu próprio filho, único da espécie, unigênito, em resgate de muitos. Mas, antes de olharmos para ele como sumo sacerdote, vamos analisar alguns detalhes dele, primeiro como cordeiro. Veja que a Páscoa que havia sido orientada lá no Êxodo, no início do Êxodo, na saída do Egito, no dia 10 de abril, foi exatamente o dia que eles separaram o cordeiro para ser consumido no pôr do sol de 14 para 15 de abril. Aquele cordeiro pascal, que deveria ser consumido juntamente com pães sem fermento, pães ázimos. O pão que mais tarde seria usado na Santa Ceia, semelhante ao pão da Santa Ceia, o pão sem fermento. Na vida desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse dia 10 que eles separaram o Cordeiro, aconteceu num domingo, quando o povo de Deus estava reunindo o Cordeiro para ser consumido naquela quinta-feira, um dia antes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ser imolado. O cordeiro ritual, o cordeiro tradicional seria imolado. Muito bem, aquele domingo, que o dia que caía esse dia, que começava a celebração, que ele separava o cordeiro, era considerado um dia de santa convocação, era também um sábado cerimonial. Então aquele domingo também foi um sábado cerimonial, além deles guardar o sábado normal, que viria para frente. No dia 14 para 15, então, de abril, no pôr do sol, de quinta para sexta-feira, nesse dia o Cordeiro de Deus amargaria no Getsêmani. Amargaria no Getsêmani, suando sangue, porque ele seria imolado definitivamente.
O cordeiro anterior foi como outro dia qualquer. Mas o cordeiro definitivo, ele foi morto no dia 15, na sexta-feira, então, que também nesse mesmo dia, no dia 15, naquela sexta-feira, começava a contagem do conhecido período chamado Pentecostes, que era uma festa agrária, onde a cevada, que era o primeiro dos grãos colhidos, era trazido nesse dia. E começaria a contagem do período conhecido por Pentecostes. Olha que coisa interessante. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu no dia que começou, que entregou a primícia, e coincidentemente, olha as curiosidades desse circuito todo. Primeira delas, no dia das primícias, então, esse 15 de abril aí, do ano 31, na sexta-feira, nos relata a palavra de Deus, no livro de São Mateus, capítulo 27, verso 50 ao 53, que quando Jesus morreu, fechou o templo, deu um grande terremoto e corpos de santos que dormiam no sepulcro foram lançados para fora. E esses mortos que ressuscitariam com ele, foi chamado, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, de primícia dos mortos. Olha as coincidências. No dia que iniciou a primícia, que era Pentecostes, a festa agrária, ainda dentro do circuito da Páscoa, que se estenderia mais alguns dias. Neste mesmo dia, Jesus então morreu, passou o sábado inteiro na sepultura. O único dia que ele ficou completo foi o sábado na sepultura, uma parte da sexta-feira, o sábado inteiro, e logo no domingo, nas primeiras horas do domingo, ainda estava escuro, ele ressuscitou. E no Evangelho de João, a segunda curiosidade, capítulo 19, verso 38 a 40, no Evangelho de João 19, 38 a 40, remonta o que no dia que ele morreu, então voltando na sexta-feira, que era o dia da primícia. Sabe o que tinha novo? A sepultura que José de Arimateia apresentou, Evangelho de São João, capítulo 19, verso 38 a 40. O lençol novinho de linho. E conta ali também que além de José de Arimateia, apareceu também Nicodemos, com a quantidade aproximadamente de 35 quilos de uma mistura de mirra com aloés, para forrar naquele lençol que ia envolver o corpo do nosso Senhor. Lençol novo, um preparo novo, tudo novinho, para envolver o corpo daquele cordeiro imolado definitivamente, para resgatar todos que pecaram e que desejassem receber a vida eterna. Agora sim, a terceira curiosidade, o desejado de todas as nações, página 726, confirma que aqueles mortos lançados para fora foram, que seria ressuscitado com Cristo, né? Fechou o tempo, etc. Ficaria com Cristo, o tempo que Cristo ficaria na sepultura, eles ficavam lançados fora. Mas ressuscitaria com Cristo e entraria na cidade, como a Bíblia disse, e iria as ovelhas perdidas da casa de Israel, ficaria durante 40 dias aqui com Jesus evangelizando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Desejado a todas as nações, página 726, 11ª edição de 1979. Uma quarta curiosidade, no Evangelho de São João, capítulo 20, verso 17, diz que quando Maria Madalena veio tentar abraçar ele, que ela reconheceu ele disse, não me toques porque eu ainda não subi para o meu pai. Olha o detalhe. A multidão ia ficar aqui trabalhando, fazendo trabalho missionário. Ele falou para Maria Madalena, não me toque porque eu ainda não subi para o meu pai, mas vai em encontro com meu pai, com meus irmãos e seus irmãos,
E diz para ele que eu subo para meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus, e encontro com vocês lá na cidade. Jesus ia fazer uma viagem rápida no céu para entregar o seu sacrifício. Por isso que Maria não podia tocar nele. O pai ia tocar primeiro. Ninguém ia tocar nele no seu pai. Aí ele voltaria rapidamente e ia encontrar com eles lá na cidade. Quando ela chegasse dessa notícia, já estaria chegando. Veja bem, meus irmãos, se você for lá também no Desejado de Todas as Nações, na página 754, na página 796 e a página 797, nos diz o seguinte, que aquela multidão estava lá na nuvem, esperando ele no dia que ele fosse embora. No dia que Jesus fosse embora. E nós sabemos que a festa lá no céu foi longa. Quando eles foram embora. Veja que coisa mais interessante, que festa mais comprida. Que o Espírito Santo só desceu no dia que fechou a festa aqui na terra. Aquela festa agrária. Aqueles 50 dias. O Pentecostes quer dizer 50, 50. A festa da ressurreição de Cristo foi cumprida. A morte, o sacrifício perfeito dele e da ressurreição dele até a descida do Espírito Santo, o céu estava festando. Por isso que antes o Espírito Santo não desceu. E outro detalhe curioso. Jesus foi embora para o céu aproximadamente de domingo para segunda-feira, 11 dias, no dia 27. No dia 27 de maio do ano 31. No dia 27 de maio, numa sexta-feira, desculpe. Numa sexta-feira, dia 27 de maio do ano 31, numa sexta-feira, Jesus subiu lá no Monte das Oliveiras, foi em direção à nuvem, sendo assunto aos céus. Aqueles dois anjos se colocaram aqui embaixo. Aquela multidão que ressuscitou estava lá dentro da nuvem, segundo o Espírito de Profecia. E 11 dias depois disso, por curiosidade, né? Um dia para cada apóstolo remanescente, porque Judas tinha morrido, só tinha ficado 11. Um dia para cada um, 11 dias certinho depois da ascensão dele, que foi em 27 de maio, o Espírito Santo desce. No dia que completa a festa do Pentecostes, das primícias, começou a chuva temporã, que a Bíblia chama, para o plantio da grande semente do Evangelho. A festa foi tão grande que o Espírito Santo desceu de uma festa no céu e iniciou uma aqui na terra em interação plena com o céu. Porque lá em Atos dos Apóstolos diz que foi quase 3.000 almas que batizou fruto daquela manifestação e resultou no sermão de Pedro e no batismo de quase 3.000 almas. Para ficar bem marcado a chuva temporã. E estamos agora nos preparando para a chuva serôdia. Então veja que interessante esses detalhes de Jesus como cordeiro dentro dessas festas que tudo tinha um porquê de ser. E ele estabeleceu no lugar, ele não comeu aquele cordeiro, e ele manteve os pães asmos, colocou o suco de uva, estabeleceu a Santa Ceia com lavatéis, para dar o verdadeiro sentido, e dizer que a primeira e a última que eu estava comendo com eles aqui, que a próxima eles iam comer lá no reino de Deus, com ele, a próxima ceia, que seria a Santa Ceia, e deixou estabelecido para cada um de nós essa reunião maravilhosa que aciona o motivo de festa no céu.
Realmente foi uma festa a vitória de Cristo, que durou aqueles 50 dias. Após 50 dias o Espírito Santo desceu para fazer festa aqui também, com quase 3 mil almas batizadas. O segundo tema da lição, agora então, aí ele entra lá, se torna sacerdote. E o segundo tema da lição no domingo mostra que ele se tornou também sumo sacerdote. Como sacerdote, ele apenas se tornou um advogado intercessor, que assumiria a posição acumulada também depois de juiz. Hebreus 7, de 1 a 3. No terceiro tema da lição, advogado e intercessor, Romanos 8, 31 a 34, e principalmente 1 João 2, 1 e 2. Se ainda se pecarmos, temos um advogado por nós. Apesar de ser juiz, apesar de ser advogado, ele acumula as duas funções em atividade, o que aqui na terra ninguém pode fazer. Juiz é juiz, advogado é advogado. Ele não acumulou as duas. Ele defende e ele julga ao mesmo tempo. E além de tudo, paga. Deixou paga a conta. Para quem quiser, de graça, a salvação. Isso é inédito, é maravilhoso, é ímpar no universo. O quarto tema da lição, terça-feira, nós estudamos sobre o mediador. 1 Timóteo 2, de 4 a 6. Ele se ofereceu em resgate por nós, em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Dentro do tempo da graça para os judeus, como nação, e eles rejeitaram a Cristo como Senhor daquela nação. Foi estendido ao mundo gentio a visão do lençol, a purificação dos reinos, daqueles animais que são reinos, visto no lençol, Daniel 7,17, a interpretação profética, foi estendido ao mundo gentio. E qualquer judeu que como nação rejeitou, como indivíduo podia fazer parte do povo de Deus. E pode. De qualquer parte do mundo. Não importa a raça, religião, condição social. Todos podem fazer parte dos verdadeiros escolhidos, dos remanescentes atuais do povo de Deus. Porque temos Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Cordeiro eterno, o nosso sacerdote eterno e sumo sacerdote eterno, nosso mediador eterno. O quinto tema da lição, o grande sumo sacerdote. E esse termo é confirmado em Hebreus capítulo 4, verso 14. Chamando ele de grande juiz. Grande sumo sacerdote é grande juiz. Não se esqueçam disso, meus queridos e amados irmãos. Ele, de forma plena e equilibrada, trabalha a questão de todo o universo. Todos os seres que pecaram no universo um dia, tanto foram defendidos por ele, como também julgados por ele. Os seres que já morreram, já entrou em juiz. Os que já pecaram contra o Espírito Santo, já também foram resolvida a questão deles em juízo. Sejam do céu, sejam da terra. Todos os seres que pecaram no universo estão nesse mundo. Foram lançados na terra. Lembra o que diz Apocalipse? Capítulo 12, de verso 7 ao 12? Estão aqui na terra. E ai dos que habitam aqui, porque seriam companheiros de seres inteligentes e rebeldes que trouxeram uma mente inteligente e pecaminosa para cá.
E os seres que pecou aqui neste mundo foi expulso do jardim, a mente foi bloqueada. Só que Deus tomou providência para que não houvesse uma interação aberta entre esses seres. E Ele assumiu a proteção pessoal dos habitantes desse mundo aqui, para que não tivesse tantos transtornos como poderia ser o caso se não fosse a intervenção divina. Porque o diabo já teria feito desse planeta, desses seres mortais, que com a mente bloqueada, já teria feito aqui desse planeta um cemitério aberto e vivo. Não fosse a interação divina, a proteção divina por nós. A intercessão dele é direta por nós. Por isso que o tema de quinta-feira, o sexto tema, o único sacrifício. Quando João 1,29 diz que João Batista apontou o dedo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava mostrando para a solução do pecado cometido no universo que aquele ser, o unigênito de Deus, viria para resolver a questão de uma vez por todas. O Cordeiro eterno morreria e pagaria o preço que a lei exigia, que sem sangue não há remissão de pecado. E ele pagaria a conta de todo o universo, de quem pecou. Por isso que nós vimos lá em Filipenses 2,10, ao nome de Jesus dobre o joelho dos que moram debaixo da terra, debaixo do mar, em cima da terra. Apocalipse 12,12. Ai dos que habitam na terra e no mar. Já tinha gente habitando lá debaixo do mar. Tinha gente habitando debaixo da terra. Por mais estranho que pareça, não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito aí. São seres que nós não temos interação normal com eles, por enquanto. Pela prescrição e precisão divina. Mas que estão lá. Está escrito na palavra de Deus. Inclusive em Ezequiel 28, do verso 2 ao verso 3, o diabo diz que colocaria o trono dele no meio dos mares. E tem história pesada aí, lá para a altura do Triângulo das Bermudas, coisa e tal, muito registro estranho, registrado em várias outras partes do mundo. Mas não é a questão aqui do assunto, do tema, mas que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse. E ele ia resolver a questão de todo mundo. E Filipenses 2,10, parece que tem gente dobrando. Está bem claro que tem gente dobrando o joelho. E o diabo não dobra o joelho para Jesus, ao nome dele. Ali a questão, a tradução deixa bem claro que é louvor. Está vendo o louvor de seres que habitam debaixo da terra. Então não tem só defunto debaixo da terra, não. Fique ligado. E Mateus 27,51 diz que o véu rasgou de cima e embaixo do lugar que divide o lugar santo do Santíssimo, cobrindo todo aquele cerimonialismo pelo sacrifício eterno desse Cordeiro, que de uma vez por todas pagaria a conta e encerraria com o assunto. E Hebreus, capítulo 10, verso 14, diz que foi uma só oferta e resolveu o assunto. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse Cordeiro se tornou advogado e sacerdote, sumo sacerdote e juiz. 3 em 1, de uma vez por toda. E a Bíblia é clara que todo o poder no céu e na terra lhe foi confiado. E ele transferiu a nós essa autoridade para pregarmos a palavra, pregar o Evangelho, pregar as boas novas, e a todo povo e tribo e língua, ao mundo ao nosso redor, e nos envolvermos em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, pelo envolvimento do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo vai cuidar de converter o mundo da consciência plena dessas tríplice mensagem, que em resultado lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12, nós estamos representados por 3 mensageiros voando pelo céu, pregando a todo povo, tribo e língua. O Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno. Que envolve 3 mensagens. A primeira delas, justamente, o juízo.
com o aspecto do sábado, né? E adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Faltou falar que era adventista do sétimo dia, né? E lá no verso 12, está falando justamente sobre a lei de Deus. Os que têm a paciência de Jesus e guardam os mandamentos de Deus, né? A segunda mensagem, a queda de Babilônia. E a terceira, o sinal da besta. Meu querido irmão, minha querida irmã, o sétimo tema, eu gostaria de citar um texto de Mensagem Escolhida, volume 2, página 32 e 33. Está aí no terceiro parágrafo do manual da lição. A consciência pode ser libertada da condenação. Pela fé em seu sangue, todos podem ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado e minha amada irmã, em Cristo Jesus. Que naquele grande dia nós, eu e você e os nossos lares aqui representados, estejamos entre os salvos. É o meu desejo, do mais profundo do meu coração, em nome e por amor de nosso amado Senhor. Querido Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela revelação da Tua Palavra. E santifica-nos em Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Capacita-nos, nos dê a competência necessária de entendermos e praticarmos com os Teus ensinos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até. Mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vinda de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar.